Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião servidos semanalmente. Eu sou o Tiago Falcoeiras, comigo está o Joel Silva. Joel, boas. Alô, meu amigo, como é que é? Estamos bem? E hoje temos tudo bem, hoje temos um convidado ilustre. Queres apresentá-lo? O The One and Only Samuel Lúria, aqui entre Alô. nós. Bem-vindo, Samuel. Olá, eu agora fiquei um bocado embaraçado com esse ilustre, porque embora eu esteja com uma coisa que não é um pijama, isto é o mais próximo de uma parte de cima de pijama que eu tenho. Eu não sei se as pessoas tradicionalmente ouvem isto ou se veem, vocês disponibilizam isto em vídeo, certo? Também, sim. Pronto, Mas já então que peço não és desculpa. o primeiro, não és o primeiro a vir de pijama. Tu dizes que não é um pijama, mas nós já tivemos gente de pijama. Portanto, Ok. Então pronto, vamos todos criticar essas pessoas que tiveram a indecência de vir para aqui de pijama, e os de quase pijama têm o indulto de presidentes da Lapa. E como é que estás? Samuel, Já voltaste? Força. Como é que está a tua atividade, Samuel? Fala-me disso. Olha, felizmente, e isso até ajudou, de alguma maneira, a minha sanidade mental se preservasse um bocadinho neste segundo confinamento, nesta parte de 2021. Eu estive sempre a trabalhar, fui para estúdio, o que foi muito fixe porque pude estar fora de casa, e então o confinamento deixou de ser as quatro paredes de casa e passou a ser o estúdio, onde era estranho estar longe das pessoas e estar sempre de máscara, mas só o simples facto de ir todos os dias para Val de Lobos já ajudou. Estiveste em Val de Lobos, que maravilha. Pois estive na casa muito. do Sr. Veloso. E então, e depois com a promoção que se meteu, por um lado estou cansado, mas por outro lado não estou com aquela fadiga de todos os dias iguais, como eu tinha sentido no ano passado, que é fixe. Sim. Foste gravar ou foste ensaiar? Eu estive a gravar lá, gravei um EP e na perspectiva de tocá-lo agora no início de maio. Vamos lá ver se isto não volta tudo atrás. O EP que tu lançaste agora que gravaste lá. Sim. Boa, Sim, e aproveitei também porque eu colaborei com uma série de televisão em que fiz não só o genérico, mas também estive a fazer algumas coisas mesmo para a série. Os personagens têm uma banda e eu estive ali a fazer uma espécie de aconselhamento musical e a gravar algumas coisas para a banda fictícia tocar, e então aproveitei essa leva de Val de Lobos para estar também em atividade a fazer essa coisa para essa série. Bem, maravilha. Olha, antes de entrarmos, há aqui vários temas que eu já queria puxar, já foi no que tu disseste, mas antes disso, pensando nesta semana, o que é que andas a ver, ou a ler, ou a ouvir? Olha, a ouvir, isto é sempre muito ingrato, porque normalmente eu sou convidado para podcasts, para conversas, para entrevistas. Normalmente, não é o vosso caso, acabou por ser coincidência eu ter disponibilidade agora, mas acabo por fazer estas conversas na altura em que eu estou a fazer promoção, ou que acabei de gravar um disco, estou a lançar um single. É uma altura que eu estou tão saturado de música, por ter que ouvir as coisas que acabei de misturar, por exemplo, por ter que estar a fazer resenhas sobre a maneira como gravei, estar a explicar às rádios porque é que usei uma determinada maneira, não sei o quê, que não é uma altura em que eu procuro conscientemente música. Até tenho andado a comprar algumas coisas. A minha lista de compras no Discogs aumentou, já que não posso andar nas feiras a ver os discos, aumentou um bocado, mas tenho ouvido muito pouco, tenho ouvido pelo menos de uma forma consciente e intencional, tenho ouvido pouca música. E olha, comecei a ver uma série que eu não acho que seja extraordinária, mas tem-me apanhado, vi assim vários episódios na mesma altura. Pareceu-me, aliás, quando me venderam a série, uma amiga que estava a ver e recomendou-me, ela vendeu-me como uma tentativa de fazer o The Wire em Boston. É o City on the Hill, que é uma série, está na HBO. Está na HBO. Vale a pena. Eu muito raramente recomendo as coisas pelos atores, mas acho que o Kevin Bacon tem o papel da sua vida ali. O gajo está extraordinário, está mesmo muito, muito bom. A série não é nada má, eu acho que está a tentar agarrar mais coisas do que aquelas para a qual tem unhas. A segunda temporada está agora a passar, por isso pode ser que normalize um bocado, mas é fixe porque é passado em Boston, levas logo com aquele sotaque, com aquela cultura, e é passado no início dos anos 90, e há um imaginário forte dos anos 90, no início dos anos 90 em Boston, com coisas tão dispares como os Pixies ou os New Kids on the Block, duas coisas completamente diferentes,
mas que te fazem criarem um imaginário fixe, e então não sendo propriamente uma ideia romântica de Boston, vai-te criar essa nostalgia imposta pela cultura pop, e isso vale a pena ver. Estou a curtir. Pá, e filmes também, eu sou um gajo que vai ao cinema com bastante regularidade. Agora, obviamente, não vou ao cinema com muita regularidade. Tenho andado muitas vezes a picar o que é que está na televisão, e até tenho, olha, nos últimos meses eu fui ao podcast do Rui Unas, e depois mantivemos conversa. Ele pediu-me uma sugestão de uma lista de filmes, e eu entrei quase em desespero a tentar decidir quais que eram os meus filmes preferidos de sempre para lhe mandar essa lista. Pá, foi horrível, foi uma tortura, mas pá, consegui fazer uma lista assim rápida, que foi aquela: olha, isto não serão os meus filmes preferidos de sempre em qualquer ocasião, mas hoje são estes. E então, depois de fazer aquela lista, comecei a salivar pela lista que tinha feito, e tenho andado a ver alguns filmes dessa listinha. Queres dizer aí um ou dois títulos? Exato. Sei lá, olha, uma pessoa que vocês conhecem muito bem, que é o Miguel Sousa, que de repente parece estar a tornar-se um apaixonado pelo John Ford, e então, até pelas recomendações e pelas conversas que eu tenho tido com o Miguel, eu voltei a ver, até porque anualmente voltei a ver o The Searchers, e voltei a ver o Young Mr. Lincoln, voltei a ver algumas coisas. Tens de ver, Joel, tens de ter isso, Joel, tens de ter isso. Pede aconselhamento ao Miguel, que ele também está agora a começar. Meti-me também a rever alguns Ozus. O Ozu é assim um tipo, para mim é o meu. Eu gosto muito de cineastas japoneses, e muitos contemporâneos do Ozu, mas o Ozu pela frugalidade acho que é o meu preferido, e revi. Eu às vezes faço confusão, mas eu revi A Viagem a Tóquio, e acho que revi também O Gosto do Sake. Esses revi de certeza. Há relativamente pouco tempo. Do que eu vi, até ao momento é o meu favorito dele. Epá, adoro. É ótimo. E revi este um bocadinho há mais tempo, porque ainda o apanhei no Nimas. Ele teve numa reposição no Nimas, mas revi o Il Gatto Pardo do Visconti, daquela leva de neorrealistas, embora este já não seja no período neorrealista dele, já um lado mais romântico. Eu acho que o Visconti é o meu preferido. Gosto do Rossellino, gosto também do Antonioni, que também faz a transição, mas acho que o Visconti é o meu preferido, e revi o Gato Pardo. O Censo também está na calha para eu ver daqui a pouco tempo. E também apanhei no Nimas para aí em janeiro, acho eu, talvez dezembro, janeiro, antes disto fechar tudo, ainda apanhei o Deus Sabe Quanto Amei, que é um filme que eu acho que só vi uma vez na televisão e consegui vê-lo sempre em sala. É fixe, é um filme que deve ser, é um filme que deve ser visto em sala, porque de repente tens o Minelli, um gajo que tu conheces, quer dizer, conheces muitas coisas, mas que de alguma maneira entra na história do cinema pelos musicais, mas a fazer um melodrama em que ele não põe de parte aquele uso. Eu acho que ele é que se calhar o maior gajo da América da altura, e se calhar desde aí há poucos como ele a trabalhar a cor, a grandiosidade da cor e das luzes, e etc. E tu vês isso no melodrama. É fixe quando tens o expressionismo não baseado na escuridão e na sombra, mas numa explosão de cores. Pronto, agora lembrei-me desses. Okay. Já temos aí boas e muitas sugestões. Joel, o que é que tu tens visto? Nenhum dos filmes que o Samuel disse. Não vi nenhum dos filmes que o Sami disse. Mas tenho visto uma série. Confesso que os primeiros 3 episódios vi assim com alguma vontade. Depois a coisa desvaneceu um bocadinho, mas que é o Godfather of Harlem. Sabem qual é? Conheço o nome, mas não vi. Aquilo está onde? Está agora. Pois, porque a Disney agora tem o Stars. E então aquilo tem assim, umas quantas coisas que eu nunca tinha visto. E pronto, é um gajo que esteve preso vários anos, é o padrinho preto do Harlem, e pronto, é gangues italianos contra a comunidade afro-americana. E pronto, é giro, eu gosto. Agora não me lembro do nome do gajo, aquele gajo assim, tem um olho meio fechado. Exatamente, que eu gosto bastante do gajo. Está porreiro, mas confesso que ao 4º episódio
entrou ali num ramo que não me atraiu tanto. Só dizer, vi, de certeza já falámos aqui no podcast, houve uma série que foste tu que me colocaste a ver, que há uns 13, não sei quando é que a gente tocou a última vez, mas foi a última vez que a gente tocou, acho que no não foi, como é que se chama aquela sala? Não? Aquela sala em Braço de Prata, do Vocês Sim, que a gente tocou lá, tu estiveste lá connosco e fomos jantar. Estás sem som, não te estou a ouvir. Estás sem som. Isso é neto. Não, está ali. Ok, Estão aqui? Estão a ouvir? Dois? Estamos a ouvir. Estavas a falar do Lisboa ao vivo. É o Lisboa ao vivo. Era o Lave, sim. O Lave. Pois, e lembro-me da gente jantar e tu dizeres, e que agora voltaste a referir do Wire, disseste, o The Wire é a minha série favorita de sempre. Eu levei aquilo a sério, porque tu estás a dizer que é a tua série favorita, normalmente quando a malta apresenta as coisas toma alguma atenção. E realmente vi e gostei muito do The Wire. E depois foi na altura que tive a HBO, quando tinha aquele trial, que acabei por ver depois os Sopranos também todos, que nunca tinha visto, apanhei os Sopranos todos. Mas o The Wire é uma grande série, percebo. É real. Acho que a questão é real. É muito real. Sim, é engraçado, por acaso, até uma das comparações que eu fiz com aquela série que eu falei há bocado, é que esta série, o City on a Hill, está muito dependente, anda muito à volta do desempenho do Kevin Bacon, que é uma super estrela, é um gajo que de repente está a fazer televisão. Isso torna um personagem maior do que a vida, e apesar da série ter pormenores bastante realistas, tu estás sempre ali um bocado a vê-lo como um herói de folhetim quase. E o The Wire, é verdade que algumas daquelas pessoas entretanto tornaram-se estrelas, mas na altura usaram atores que eram mais ou menos desconhecidos, e até alguns dos personagens principais eram atores ingleses que estiveram muito tempo em Baltimore a aprender o sotaque, para que o público americano não os reconhecesse e pudesse experimentar aquilo com um sentido de realismo. Sério? Depois tu vais buscar à série, sim. Entretanto, tornaram-se grandes. O Idris Elba, o Dominic West, aquele puto, agora não estou a lembrar do nome, o puto do Creed. Sim. Faz o Creed, sim. Eram todos atores. Aquele senhor da machadada na cara, não estou a lembrar do nome dele. Sim, que é a segunda série em que ele entra. E sempre fixe manterem o sentido de realidade quase documental por não utilizarem estrelas, ir atrás de caras desconhecidas. Muita gente feia nessa série. Yeah. É verdade. Malta mais normal, isso está muito real. Isso é muito real, mas parece estar num telejornal. Então, o segundo confinamento, espetáculo. Como é que foi o teu 2020, Samuel? Olha, foi aquela... é verdade, deixa-me só... Agora só para fazer um parênteses, de repente deu-me assim um grande baque, porque eu de repente pus-me a fazer recomendações de filmes japoneses e filmes que são passíveis de passar na Cinemateca, e estava-me a sentir aqui muito a mandar-me armado ao pingarelho como um intelectual-zoide, mas séries que eu tenho visto... esqueci-me de referir essas, por questões até nostálgicas, eu não perco isso. Eu gostei bastante do início do WandaVision, quando falaste do Disney Stars, do Disney, eu lembrei-me, gostei bastante dos primeiros episódios, gostei também bastante dos 2 primeiros episódios do The Falcon and the Winter Soldier. Os 2 primeiros... Esses não consegui. Eu gostei muito dos primeiros. Ao final de 20 minutos adormeci. O da WandaVision gostei imenso do início, depois torna-se Disney outra vez mas uma das minhas séries preferidas dos últimos tempos foi mesmo o Mandalorian. Eu sou mesmo muito fã do Mandalorian. Eu não sou o maior fã, mesmo grande fã, não sou o maior fã da Guerra das Estrelas. Eu acho que sigo a Guerra das Estrelas, estou a par da Guerra das Estrelas. Gosto muito do Império Contra-Ataca, mas não sou propriamente um fã por aí além dos filmes. E gostei mesmo muito do Mandalorian, gostei mesmo dessa série. Isso dá uma grande discussão. Eu só vi a primeira temporada, mas eu achei que era muito estilo e pouco conteúdo. Eu achei que o episódio era sempre a mesma coisa. Todos os episódios era aquela coisa de eu vou para um planeta e vou lá fazer uma coisa.
Só que chego Sim, lá sim. e a coisa que eu quero tem um desafio, porque Mas alguém vocês tem a coisa que eu provavelmente, quero. como são novos, não cresceram com as séries a que aquilo presta homenagem, que são as séries dos anos 70, muito Kung Fu, que era uma série episódica, mesmo no sentido em que as coisas se resolviam e se repetiam várias vezes, e sobretudo as séries westerns dos primórdios da televisão. Copia muito essa fórmula, que de facto é uma fórmula, é mesmo standardizada, é mesmo, tu estás sempre a repetir o mesmo em cima do mesmo. Pá, eu gostei muito que eles não tivessem, que acho que para mim uma das falhas, sobretudo dos novos episódios da Guerra das Estrelas, é uma iconoclastia que provém do excesso de criatividade. E eu gostei muito da concisão daquilo. De cada episódio, sabes mais ou menos com o que é que vais contar. Pá, é que é um bocado, quando tu eras miúdo e vias os episódios dos Power Rangers, que era sempre igual. Os gajos derrotavam o vilão, depois o vilão crescia e eles iam meter-se dentro dos robôs. Pá, que é uma forma que era igual dos Power Rangers e que já vinha igual a outras séries do mesmo género. Pá, eu gostei mesmo muito disso no Mandalorian, na cena da simplicidade e da repetição. Por acaso, eu percebo que seja uma coisa que vos entedia, e para mim acho que é um grande forte da série. É que sabes, pois, mas tu disse também não eras um fã de Star Wars. Eu Star Wars também gosto de ver, mas adormeço quase sempre. É o que me acontece com os filmes da Marvel, porque como aquilo é sempre... É muito repetitivo, ou seja, a fórmula parece muito repetitiva, acaba por não me prender. E o Mandalorian era isso, pá, e os episódios não eram assim tão grandes, os episódios eram tipo 30 minutos ou ok, mas eu conseguia aos 17 minutos, na maior parte deles conseguia, tirando aquele que eu gostei, por causa dos efeitos especiais que tinha aquele monstro tipo palpitações, mas muito... Sim. muito enorme. Isso é para aí dos primeiros da segunda temporada, não é? É o primeiro ou da segunda temporada. Eu vi tudo, mas confesso que o Falcon é que não... desisti no primeiro episódio. Eu gostei dos primeiros 2 episódios. Gostei dos primeiros 2, depois acho que depois não me apeteceu ver. Quer dizer, tenho visto, mas está a perder. A WandaVision foi mesmo alta surpresa, porque eu fui para a série sem saber assim, e de repente aquilo... foi, o que é que vai acontecer a seguir? Não estava mesmo a perceber, isto vai seguir esta linha ou isto está aqui alguma coisa? Até ali ao segundo, terceiro episódio começas a perceber ali os glitches. Mas, por exemplo, do WandaVision eu comecei a gostar menos quando a coisa deixou de ser repetitiva. Quando a história se começou a desenvolver, começou a haver uma explicação para tudo, não sei, perdeu-me um bocado. Sim, sem dúvida. Deixa-me, João, deixa-me dar também 2 sugestões. Tu chegaste a conseguir sacar o filme que eu te peço? Não, e atenção para quem nos ouve, o Tiago passou-me, comprou um filme que tinha um código digital, ou seja, comprou o DVD que vinha com o código digital, ele passa-me o código digital e eu vou ao site e a página não existe. Não, tens que utilizar o servidor deles. Eu não sei o que é que isso quer dizer. O servidor deles. Eu fui ao link. Eu sei que aquilo foi ao link. Aquilo tem um link todo bonitinho. Ele mandou uma foto. Eu confirmei 10 vezes. Estava a escrever bem o link e aquilo dizia sempre Page not found. Ok, tá bom. Tanta coisa para ver a Academia de Polícias 3. Exatamente. Por acaso não, é uma coisa chamada Spring. Não sei se conheces, do Justin Benson e do Warren Moorhead. Não. É uma coisa meio... E eles agora, por acaso, vão para a Marvel. Eles vão realizar o Moon Knight da Marvel. É uma história... Aquilo é meio independente, aquilo é feito com muito pouco dinheiro. Essencialmente é a história de um tipo que a mãe morre, ele mete-se... envolve-se num caso de violência e tem que sair dos Estados Unidos. Então vai para Itália. E em Itália envolve-se com uma moça, vão-se relacionando e, entretanto, a moça é mais do que aquilo que aparenta. Portanto, é um monstro. É uma espécie de antes do anoitecer ou antes do entardecer, eles são 3, não é? O primeiro é antes do amanhecer, eu acho. Mas é uma espécie de antes do é uma espécie de antes do amanhecer sobrenatural. Eu acho que tem piada. Eu vi-o pela segunda vez. A Sara não ficou tão convencida quanto eu, mas pronto. Mas eu gosto muito. Acho que é um filme interessante. E vi uma série estranha
Estranho, quer dizer, estranho porque é baseada numa manga, Joel, tu vais adorar. Tu vais adorar, não é sul-coreano. Puseste efeitos sonoros como aqueles Pareceu. radialistas matinais. Tu vais adorar. Chama-se Alice in Borderland. Está na Netflix. Espera. Está. Conheces, Joel? Ou seja, já na Netflix aparece-me lá, mas eu depois vejo que aquilo é sul-coreano lá. Não. Esta é japonesa, portanto é ligeiramente menos. Opa, mas vale a pena. Comedida. Epá, eu gostei. É uma espécie de. Bem, tu não conheces o. Sami, ajuda-me que agora deu-me uma branca. Aquele filme japonês que eles estão na ilha e que têm que se matar uns aos Battle outros. Royale. Battle Royale. Obrigado. É uma espécie de Battle Royale em que eles têm dias para entrar num jogo e o jogo pode dar cabo da vida deles. Epá, eu acho que é bastante engraçado, tendo em conta que aquilo vem de uma manga e tendo em conta as possibilidades mais canifobéticas possíveis e imaginárias. Eu acho que a série está bem escrita, obviamente que entra nos clichês do costume, mas consegue fugir a muitos deles. Experimenta, vê os 2 primeiros, se não gostares, desistes. Mas também são episódios de 40 minutos, não é como aquela série sul-coreana que cada episódio era 1h15. Eu vi 2 dos não sei quantos vi 2 só porque tens um lugar especial no meu coração, porque eu confesso, aquele agora ganhou os Oscars, como é que se chama? É Parasitas? É sul-coreano também. É sul-coreano. Pronto, eu quero muito ver esse, mas eu confesso que cinema, séries sul-coreanas, tens coisas muito boas, João. Sim, eu sei, tu já me disse. Eu sei que o problema sou eu, não são as séries, sou eu. Essa estavas a falar, aquela série que tu viste, ou que tentaste ver, é uma série que é mais... entra dentro mais do estilo cultural e eles são menos comedidos do que em alguns filmes. Ainda que, por exemplo, um dos filmes do tipo do Parasitas, que é o The Host, eles também riem, choram e andam de um lado para o outro e tu provavelmente vais ter a mesma dificuldade que tiveste. Portanto, acho que a malta podia ser um bocadinho mais comedida. Há aquele excesso sul-coreano. É só isso que eu pedia. Um bocadinho mais comedido e para mim estava bom. Mas, Sami, 2020, como é que foi? O que é que andaste a fazer? Cheio de concertos, Andrei, né? Como toda a gente. 2020 começou muito bem. Estava com muito trabalho em perspectiva, porque ia lançar um disco em março ou abril, já não me lembro muito bem. Tinha acabado de o gravar, acabei de o gravar em janeiro. E depois também tive bastante trabalho com coisas do Festival da Canção, etc. Mas no dia em que eu estive na final do Festival da Canção, já se dizia um bocado a brincar que íamos lá ficar todos retidos em Elvas, onde estávamos. Não na prisão de Elvas, onde alguns nunca deviam ter saído, mas lá em Elvas. E agora vai aparecer um caso e vamos ficar todos retidos. Mas na semana a seguir estávamos todos em casa e pronto, e tive ali a vida adiada durante muito tempo e tive que me habituar. Eu trabalho muito em casa, eu escrevo sobretudo em casa, passo muito tempo em casa quando estou em período de criação, mas foi muito diferente estar em casa, para já, a recusar a criar, porque eu, como tinha um disco para sair, recusei-me a fazer canções novas porque tinha que dar oportunidade às outras, quando saíssem, tivessem, pelo menos da minha parte, a frescura de serem ainda canções novas, as mais recentes pelo menos. Então não trabalhei nada nesse aspecto, estive a fazer lives e aqueles concertos para o Instagram e não sei o quê, mas foi um bocado confuso estar em casa por obrigação e não por opção. E pronto, depois chegou o verão, foi fixe, deu para trabalhar um bocado, dei alguns concertos, consegui lançar o disco em outubro, fazer os concertos de apresentação e depois parece que a vida começou outra vez toda a ser sugada para esta espiral de negrume e de doença, etc. E pronto, agora estou aqui, eu estou mais ou menos esperançoso e tu sabes, tu também estás que estiveste com um disco mais ou menos empatado. Já foi? Mas ainda não o tocaram como deve ser. Não, nós tocámos, ou seja, o ano passado nós tivemos
3 concertos, sendo que um deles foi o elétrico, portanto, concertos tivemos 2 concertos, um no Porto e um em Lisboa. Não tivemos mais nada, mais nada. E foi mais ou menos, ou seja, nós, quando isto fechou tudo em março, não estou em erro, nós fechámos o ano, passagem de ano, descansámos para aí em janeiro e depois, no início de março, íamos começar a preparar a tour, porque já tínhamos coisas também, ou seja, perspectiva, um ano normal. Fizemos um ensaio. Chegámos ao ensaio, começou as notícias, acabou. Voltou tudo para trás. Alguém está a receber muitas mensagens. És tu, Tiago, em vez de estás a falar connosco. Até posso ser eu, mas eu como estou com fones, isto não devia estar a passar por aí. Não sei. Era eu. Mas já. É isso. Mas agora 2021 já estás. Mas estava a dizer, tu não escreveste em 2020 ou escreveste muito pouco ou quiseste não escrever? Canções, eu fiz mesmo, propositado, pelo menos naquela primeira parte de 2020, eu fiz mesmo questão de não estar a fazer material novo, só por essa coisa. Eu às vezes sou um bocadinho mariquinhas com a identidade das canções, mas isto para mim faz sentido, de sentir que depois, quando estou a apresentar aquelas que já tinham sido gravadas, não estou a fazer o frete e quero despachá-las para mostrar aquelas que tinha andado a escrever. E como eu não tenho propriamente o hábito de estar sempre a escrever para guardar coisas da gaveta e depois quando calhar vou gravá-las e vou oficializá-las na discografia, normalmente eu escrevo mais propositadamente quando tenho na calha um disco que quero fazer. Para mim não fazia muito sentido estar a aumentar o estoque de coisas para sair. Então tive até bastante trabalho noutras coisas e era muito solicitado para uma mata de coisas e acabei por ceder ou por corresponder a alguns convites que tinha atrás e coisas que podia fazer à distância, etc. Mas música propriamente dita, até mais ou menos o início deste ano, final do ano passado, eu não fiz mesmo nada, não produzi nada. Foi um ano, para todos os efeitos, pouco produtivo, embora também ninguém estivesse propriamente concentrado em música, ninguém me estivesse a cobrar essa pouca produção. Deixa-me perguntar-te uma coisa, Samuel. Tu és conhecido essencialmente pela escrita de músicas, mas nunca... E eu sei que tu também já escreveste ou vais escrevendo alguns artigos. Nunca pensaste em escrever um livro? Não é algo que esteja na tua mente? Ou seja, respondendo à questão, mas eu queria que tu entrasses um bocadinho pelo que é a escrita para ti. Tu tens uma forma de escrita que as pessoas acabam por identificar como tua, essencialmente na música, mas ficas por aí ou gostavas de ir para um outro género, para uma outra aventura? Quer dizer, eu não a rejeito, e ao dizer não rejeitar, se calhar só te estou a dar meia resposta, porque se eu pensar muito bem, será que algum dia gostava de escrever um livro? Gostava, obviamente, só que é aquela ideia, eu gostava que o livro me aparecesse feito à frente. Não é para me subtrair ao processo, porque eu gosto bastante de escrever. Eu felizmente ainda tenho prazer na escrita, ainda me consigo recriar, embora muitas vezes o efeito das coisas que eu esteja a escrever é o inverso, é uma tortura por causa das coisas que estou a abordar, pelo comprometimento daquilo que eu estou a dizer, pela volatilidade ou pela sensibilidade dos assuntos. Às vezes é difícil, mas quando acabo sinto que fiz alguma coisa que me fez bem, que me ajudou de alguma maneira, sei lá, a exorcizar o que quer que seja. Mas quando digo que gostava que um livro me aparecesse feito, é um bocado a mesma ideia pela qual eu não tenho tatuagens, é que não há nada, não há nenhum desenho, não há nenhuma imagem, ideias há, mas não há ideias concretizadas em imagem com a qual eu acho que me queira comprometer até ao fim dos meus dias. Nunca me apareceu nada que me oferecesse esse tipo de vontade. E com os livros eu acho que tem a ver com a temática, embora haja temas que eu queira explorar, o ângulo que eu poderia pegar para fazer esse explanamento, não me surgiu ainda nenhuma ideia brilhante com a qual eu me quisesse comprometer, porque eu tenho a certeza que se eu quisesse escrever um livro, teria mesmo que haver um comprometimento total, tinha que deixar a música um tempo, dedicar-me, se calhar até porque
isto pode ter muito que ver com o nosso background e com a nossa fé, a ideia de que as palavras, quando nos deparamos com as palavras, nós sabemos que elas têm capacidade de ser maiores do que nós, e essa reverência com a qual nós crescemos em torno da palavra obriga-nos muitas vezes a não querer esbanjar quando nos estamos a dedicar a alguma coisa através das palavras. E nesse sentido, tenho vontade, posso dizer que tenho vontade, mas não tenho ainda aquela fagulhazinha que vai fazer incendiar uma ideia que me leva a esse tipo de comprometimento. Isso ainda não apareceu. E eu também não ando ativamente à procura, porque sei que quando finalmente acontecer, e tenho até esperança ou até fé que isso possa vir a acontecer, vou ficar muito prejudicadinho com essa ideia. Tu quando escreves canções, escreves... bem, esta pergunta vai ter várias dimensões, mas tu escreves a pensar como é que a canção pode ser recebida? Escreves só para ti, é aquilo que tu queres dizer? Ou seja, tu fazes algum compromisso na tua escrita entre aquilo que tu queres dizer e ao mesmo tempo tens uma noção de, mas eu quero chegar às pessoas? Ou seja, pesas isto ou nunca pesas isto? Não querendo parecer demasiado egoísta ou até autista na escrita de canções, a verdade é que não tenho tanto essa preocupação de pensar no público, pelo menos da parte da escrita. Se calhar mais tarde em estúdio, até na exploração dos arranjos, ou às vezes até num limar de arestas da estrutura, essas considerações podem entrar. Mas o facto de eu não pensar nisso, eu acho que não tem tanto que ver com um autoritarismo total sobre a música, até porque eu muitas vezes sinto-me um fantoche para onde as canções me levam e vou atrás. Eu acho que tem que ver até com as próprias influências que estão inconscientes. Quer dizer, as músicas que me ficam porque de alguma maneira me foram agradáveis. E então eu também tenho um bocado a ideia de que, por muito original que possa parecer qualquer coisa que eu faça, ela brota de um lugar onde eu estou a recolher as músicas que ouço e que me cativaram de alguma forma. E então já tenho... mesmo que não tenha propriamente essa ideia consciente, inconscientemente já tenho um bocado, pode até ser a esperança de que as músicas que eu vou querer desenvolver já carregam em si características que possam chegar às pessoas. Agora, podem ser características agradáveis ou podem ser características desagradáveis. Eu não sou um tipo dotado com uma voz por aí além, não toco nenhum instrumento, nunca me dediquei propriamente ao estudo de um instrumento, então percebo que muitas das características que tornam a minha música única partem dos defeitos e não das qualidades. E muitas vezes esses defeitos, fazendo a diferença, eu acho que é mais fácil uniformizar as pessoas quando as suas capacidades, capacidades mesmo literais e óbvias dos seus talentos musicais estão no topo. Por isso é que, se calhar, 20 pessoas que vão para talent shows, que cantam, que se desunham, têm vozes extraordinárias, super cuidadas, super estudadas, são muito mais iguais umas às outras do que aquele tipo que parece que saiu a cambalear de uma tasca e que está a cantar umas canções. E nesse sentido, os defeitos muitas vezes são fixes de explorar, porque tornam a tua música única e mesmo que não seja agradável, podem torná-la, até podem fazê-la passar por interessante, que acho que é uma das vantagens, por exemplo, dos gajos que são feios. Não ser bonito, muitas vezes, eu acho que vivi com essa vantagem de não ser um tipo bonito, porque não houve uma desconfiança da minha beleza e pronto, se ele não é assim bonito e até tem alguma confiança, se calhar é interessante. Eu posso nunca ter dito nada interessante na vida, mas há essa vantagem das pessoas desconfiarem da beleza e estarem sempre intrigadas quando a fialdade é apresentada com algum arrojo, nem que seja. Pegando por aí, não pela fialdade, mas pela escrita. Há alguma diferença entre escreveres para ti e escreveres para outros? Ou seja, tu esperas entrar no universo de alguém para quem escrevas ou é o contrário? E eles querem entrar no teu universo, por assim dizer?
É o equilíbrio entre essas ideias, porque, por um lado, quando me convidam, lá está, como eu não tenho músicas na gaveta para oferecer para os outros, vou escrever propositadamente para aquela pessoa que me pediu. Para mim é impossível não ter logo a voz dessa pessoa na minha cabeça, falando dos intérpretes. É impossível não ser logo habitado por essa voz. Até porque quando eu escrevo para mim, e é se calhar um dos grandes desapontamentos da minha atividade musical, é que eu normalmente quando escrevo para mim, a voz que está na minha cabeça também não é a minha voz, normalmente são vozes de pessoas que eu admiro, e depois quando eu vou para o microfone, caramba, eu não sou aquela voz que eu tinha na cabeça. E esse também é um dos motivos que eu às vezes não torço o nariz a audiobooks, porque quem lê os audiobooks, por norma, tem uma voz mais bonita do que a minha própria voz na cabeça. Mas pronto, eu tenho essa preocupação, tenho sempre de pensar, até tenho que conhecer mais ou menos a discografia das pessoas para quem estou a escrever. Eu nunca escrevi uma letra ou uma música completa para alguém que eu não conhecesse já, ou não fosse estudar o que é que essas pessoas fazem. Também não quero estar a defraudá-las nesse sentido, de repente estar a pô-las fora de pé. Mas por outro lado também tenho absoluta certeza e a convicção, e isso é óbvio, de que quando me convidam, estão a querer que as minhas características estejam a ser emprestadas, e lá está, e aí também vão de rastros os meus defeitos. Então é esse paradoxo de querer ser 100% eu, ter o meu cunho, e ao mesmo tempo estar a fazer uma canção que possa parecer 100% adaptável, 100% habitada da pessoa para quem eu estou a escrever. Isto pode parecer que estas complicações tornam o exercício mais difícil, mais moroso, mas por outro lado, acho para já porque é novidade, ou porque é fugir fora daquilo que é o habitual, que é escrever para mim, normalmente é um desafio que eu agarro sempre com muita vontade, e até recreio-me bastante nesse tipo de atividade. Tu tens fama de ter um processo criativo rápido. Eu já ouvi, por exemplo, do Tiago, que ele diz que tu és capaz de fechar numa semana e saíres com um álbum feito. Para ti não é relativamente... A sério? Muito... Isso hoje, depois de não sei quantos álbuns já gravaste? Muitos. Isso ainda te sai assim? Ou seja, quando tu dizes que... tu há bocado estavas a dizer... Bem, isso é mesmo curioso. Estavas a dizer que tu realmente só escreves quando tens um objetivo, não tens músicas na carteira. Sim. E depois escreves assim? Sabes, uma das vantagens de não estar sempre a escrever é que quando parto para a escrita estou com vontade, e há ideias, eu não estou propriamente distraído da escrita de canções quando não as estou a fazer. E então o simples facto de eu, por exemplo, quero está programado que eu vá lançar isto é muito pouco romântico falar do surgimento de álbuns por serem programados, em conversações comigo e com a editora e com o manager, etc. Mas de facto os álbuns aparecem porque são programados, que se calhar também eu às vezes deixava andar um bocadinho mais, mas o simples facto de eu saber que vou ter que fazer um álbum, vou ter que lançar um álbum no próximo ano, faz com que eu de repente agende um mês para escrever canções, para ouvir rascunhos que tenha de coisas de guitarra gravadas no telefone, e vai ouvir e vai começando a escrever letras. Nesse sentido, depois pode parecer que é muito rápido, porque naquele mês o trabalho torna-se muito intensivo, e as coisas acabam por surgir porque existe vontade, não estou saturado da atividade de escrever canções, embora nesse mês há alturas em que eu fico mesmo muito saturado por querer chegar a determinadas soluções e não as encontrar, ou às vezes estar a querer fugir de coisas que eu sei que tenho que dizer e na altura não me está a apetecer revelar, e isso às vezes é um conflito tramado, e já cheguei, isto é rigorosamente verdade, eu já cheguei ao fim de uma canção, de escrever uma canção, de escrever uma letra, e estava mesmo extenuado fisicamente, a boca sabia-me a sangue, eu parecia que tinha corrido uma maratona, porque estive ali a debater-me com uma música, com questões espirituais, com questões técnicas, e nessa amálgama de querer dizer muita coisa, de não querer dizer outra, do que tem que ser dito, do que não deve ser dito, de querer contrariar. Foi mesmo uma prova que se abateu sobre mim fisicamente. Lá está.
há muito trabalho aí e há trabalho que me desgasta, mas como é feito num período mais ou menos concentrado e num período de muita concentração, acaba por parecer que faço as coisas em pouco tempo. Embora acontece também, por exemplo, já aconteceu, lembro que a última vez que eu gravei um disco com o Tiago, que foi de Xungaria no Céu, que há aquela coisa de, temos aqui este sample, escreve aí uma letra, eu ponho-me ali de lado e normalmente, naquele um quarto de hora que eu estou ali, o que normalmente cai sobre mim, os mecanismos que se atiram sobre mim, são aqueles que estão de alguma forma mais oleados, porque podem ter sido mais trabalhados, e então as coisas que são escritas em 15 minutos, muitas vezes em termos de estrutura, em termos de sonoridade, em termos de recursos estilísticos, são as que parecem mais elaboradas, porque são os mecanismos que estão mais trabalhados, e então são aqueles que atacam mais rapidamente os momentos curtos que eu tenho para escrever. Não tendo tempo para pensar, não tendo tempo para depurar, entra essa carga que muitas vezes é tecnicista e não é tanto, sei lá, não é tanto inspirada, para não poder dar ao luxo de não ter inspiração. Eu vou buscar os recursos técnicos que tenho e a inspiração é forjada no momento. Por isso, sim, também existe às vezes uma rapidez que é verdadeira. Sim, pois, aí percebo realmente um mês intenso acaba por não ser assim tão pouco tempo, né? Porque se tu realmente consegues... Sim, é verdade. E eu como eu durmo muito pouco, e então nesse mês ainda durmo menos, e então os dias contam, em 3 dias ganho mais um. Exato. Há bocado estávamos a falar de escreveres para outras pessoas. Quem foi a primeira pessoa para quem tu escreveste? Lembras-te? Bem, as minhas primeiras bandas que eu tive ainda em Tondela não era eu vocalista, por isso as primeiras pessoas que eu escrevi, para quem eu escrevi, foi nesse contexto. Mas depois de já estar nesta vida, ou se calhar depois de uma profissionalização, não sei, deixa-me pensar quem terá sido a primeira pessoa, pelo menos com alguma notoriedade para quem eu escrevi. Não tenho agora bem a certeza se foi para os Clã, escrevi uma letra, ou se na mesma altura, deve ter sido mais ou menos na mesma altura em que eu fiz também uma canção que eu fiz uma colaboração com a Márcia, em que escrevi parte de uma canção da Márcia. Deve ter sido mais ou menos no mesmo ano. Acho que sim, acho que foi isso. E tu, ou seja, tu continuas a escrever muito para outras pessoas e é sempre, como tu estavas a dizer, é um processo do zero, ou seja, nunca é aquela coisa de, olha, tem esta música. A única vez que existiu, que havia uma música pré-existente que eu dei a alguém foi ao António Zambujo, porque havia uma canção que eu tinha escrito absolutamente na brincadeira para cantar durante o casamento de uma amiga minha, da Marta, que na altura tinha ido para a Madeira viver, mas veio para Portugal casar-se, isto em 2003. Ela veio a Portugal casar-se e eu fiquei responsável pela música, então fiz músicas pimba para as pessoas dançarem, fiz uma canção de Kuduro, que em 2003 era arrojado, e fiz uma valsa muito compostinha, que era sobre a ida dela para uma ilha, etc. E era uma valsa que, lá está, por ser bastante compostinha, mas não ser propriamente uma canção que eu pudesse aproveitar para os meus concertos, porque não tinha muito a ver até nem tinha a ver com a minha maneira de cantar. Mais tarde, quando eu conheci os Zambus, comecei a pensar, se calhar aquela canção servia muito bem este moço que tem esta voz olímpica e que bota mel em tudo em que empresta a voz. Então, nessa altura, arrisquei cantá-la uma vez num concerto que nós demos juntos da Figueira da Foz, no Casino da Figueira, em que éramos nós e um grupo de cantares alentejanos, e eu mostrei-lhe essa canção e ele gostou muito e apoderou-se dela. Mas foi mesmo a única vez. Foi a única vez. Eu sei que não foi isso que tu me perguntaste. Não, até foi. Estava com curiosidade de saber quando é que tinhas começado a escrever para outros. Isso era uma coisa que ainda fazias, continuas a fazer muito? Eu continuo a ter convites, embora nos últimos
3, 4 anos, tenha também ou recusado alguns desses convites, não por não gostar das pessoas em questão ou por não me rever minimamente na música deles, mas porque, epá, eu não sou nada picuinhas, nem tenho nenhum tico de vedeta fora estas coisas que às vezes me assolam. Achei que as canções que eu estava a pensar para essas pessoas não estavam a puxar de mim o meu melhor na altura em que eu fui convidado para o fazer, então preferi que não, sei lá, não gastar esse crédito e dar uma música que até lhes podia agradar de alguma forma, mas em que eu ia ficar sempre cismado de que poderia ter feito melhor nessa altura. E então tenho muitos convites que me foram feitos que estão apalavrados para tempos em que eu esteja com mais disponibilidade e também me sinto um bocadinho mais inspirado para fazer uma coisa na qual eu me consiga rever, porque lá está, outra vez, é verdade que o mais importante é que a pessoa se reveja, mas se eu não me estiver a rever, o convite também torna-se infrutífero porque deixa de ser uma canção que eu, por exemplo, aproveitaria para mim ou para o que quer que seja. Deixa eu pegar numa coisa que tu há bocado disseste, falaste da parte espiritual e eu fiquei a pensar que não tem a ver só com a temática, mas também com a forma como tu escreves, ou seja, não é só o conteúdo, mas também a forma como tu vais para a canção ou a forma como tu fazes a música. Queres explanar um bocadinho ou até ir contra isto que eu estou a dizer ou não? Não vou nada contra isso, aliás, lá está, isso não sendo um defeito, acaba por se tornar uma característica que me torna peculiar, porque essa sintetização da música em espiritualidade e vice-versa, e essa noção de que há coisas que nós podemos cantar que são maiores do que nós, infelizmente para Portugal são peculiares em Portugal, felizmente para mim não são propriamente peculiares porque cresci no seio disso e formei-me musicalmente entre pessoas com ou sem formação musical que partem dessa mesma certeza de que a música pode privilegiar momentos em que nós não nos estamos só a dirigir a pessoas ou que não estamos só enclausurados nas nossas ideias ou nos nossos egos ou numa autoexaltação ou numa exaltação de características meramente e redondamente humanas. E isso de alguma maneira, a meu ver, acaba por se tornar o grande handicap de todos os países que não tiveram uma educação ou não tiveram uma tradição protestante a fornecer esse background que eu acho que é preciosíssimo à música de um país, à música de pessoas em particular. Claro que eu estou a lamentar isso, mas por outro lado tenho a felicidade de, por ter crescido com isso, essa seja uma característica que me torna peculiar no meio de tanta gente. E de repente, nós também percebemos, de uma forma às vezes muito enviesada, que, sei lá, desde de meados dos anos 90 para cá, de repente começou-se muito a ouvir falar em gospel e temos coros de gospel pessoas que nem são cristãs, mas a formarem grupos de gospel e a cantarem em publicidades sobre cartões de crédito, o que quer que seja, mas de repente também tens muitos músicos de rock and roll influenciados pelo gospel, começaram a vir grupos de gospel a encher salas em Portugal, começaram a aparecer grupos de gospel muito bons, muito afinados, muito atinados, muito bem oleados a fazer gospel em Portugal, e de repente isso que se tornou uma tendência nos últimos 25 anos, para mim é uma tendência nos últimos 41 anos, porque eu nasci com essas melodias e nasci sobretudo, agora claro, pondo de parte esses gospel dos cartões de crédito, sobretudo com essa identidade que a música pode ser maior do que nós, e se nós estamos a prestar serviço, mesmo reconhecendo os nossos defeitos, mesmo às vezes até querendo fazer músicas com uma estética de punks sujos, lamacentos, que se andam a revirar e a magoar uns aos outros, há qualquer coisa no ato musical que transcende a própria estética, transcende a atitude com que tu abordas não só a parte performativa, mas também muita parte da escrita. Quando partes para escrever, se tiveres
é uma responsabilização, por isso também é uma dificuldade que te aparece, porque tens essa responsabilidade, mas por outro lado também acho que é uma bênção, acho que não há uma palavra que melhor descreva esse ouro líquido em que nós nos banhamos desde miúdos. Quanto tempo é que tu achas, deixa-me só perguntar uma coisa aqui, quanto tempo é que tu achas que tens até seres cancelado por as pessoas perceberem que tu estás a pô-las a louvar? Quanto tempo é que tu achas que ainda tens, Samuel? É que as pessoas, eu acho que grande parte das pessoas que te ouvem, bem, eu não sei quem são a grande parte das pessoas que te ouvem, acho que hoje em dia mais de meio Portugal, ou todo Portugal te ouve, mas eu acho que há muita gente que não está a perceber que quando canta um Império ou canta muitas coisas nos teus concertos, o que é que está realmente a dizer. E acho que há muitas pessoas, elas vão ficar muito chateadas por toda a vida terem vivido numa mentira do que cantavam nas músicas de Samuel Luria. Portanto, quanto tempo é que tu achas que tens até seres cancelado? Olha, eu sinceramente, olha, eu não, nem posso dizer que nunca tenho sido cancelado porque já o fui. Vais ter contar. Queremos saber. Não posso entrar em grandes pormenores, mas já estive banido de órgãos de comunicação por causa das. Uau! Quem estava à frente deles conhece as minhas opções, e então estive banido durante algum tempo e não deixei de estar porque essa pessoa mudou de ideias, essa pessoa de repente acho que já não está nesse cargo, então já não estou banido por esse motivo. Mas, essa pessoa descobriu o poder da oração. Foi despedido. Não, mas olha, eu acho que mais facilmente serei cancelado por mal-entendidos políticos que propriamente por questões religiosas, porque não, é verdade, porque uma das vantagens da religião e dos assuntos religiosos é mais do que uma tendência liminar de cancelar, as pessoas fogem até de querer entender ou de querer reconhecer que está lá. E então isso por um lado por um lado é pernicioso, por outro lado também me dá esse gozo de muito do conteúdo religioso que está nas minhas canções ou do conteúdo espiritual estar a ser servido contrabando. Isso é muito fixe. Estás a dar pasadas, está a passar pela alfândega e ninguém está a perceber, mas qualquer dia percebem. Felizmente já aconteceu. Tenho muito mais casos de quem percebe, de alguma maneira tenta ir atrás em vez de tentar cancelar ou de tentar encobrir. Acontece muitas vezes, é também quem percebe ou quem suspeita, porque de uma forma ou de outra até gosta da música que está a ouvir, ou de uma forma ou de outra até reconhece qualquer tipo de afinidade com a escrita, tenta interpretar de maneira em que aquilo que eu se calhar estou a dizer não é bem se calhar aquilo que eu estou a querer dizer. Isso não me massa propriamente, porque acho que tenho um bocado a ideia de que só a generosidade de alguém querer entender-me, mesmo que não seja com a verdade subjacente ou a verdade intencional ou a verdade original, para já é um momento de generosidade, e eu acho que mais cedo ou mais tarde há conclusões que vão ter que ser, há conclusões a que vão ter que chegar, não sei. Também é um excesso de entendimento sobre o entendimento que fazem das minhas canções, e eu tenho mais preocupação em que as coisas sejam de alguma forma rigorosas e verdadeiras do que propriamente depois que elas sejam bem entendidas. Isto pode parecer um desleixo, mas é um bocado a ideia quase do semeador. Sabes, tu tens, aliás, acho que é essa ideia que tu há muito, lembro-me, já não sei, foi há uns bons anos atrás, estar a falar contigo, já não sei em que, acho que estávamos a falar, e tu disseste uma coisa, e eu até sei qual era o seguimento, eu estava-te a perguntar sobre o significado do não arrastes o meu caixão.
Tu depois explicaste-me, espero não estar enganado, mas explicaste que era aquela questão da malta fazer covers de canções. Acho que estava um bocado subjacente essa. Sim, foi motivado por isso. Não tanto com as covers, mas havia ali na altura em que a canção foi escrita, estava ali a ser embandeirada uma figura nacional, e eu acho que estavam a carregar a efígie dela de uma forma muito pouco bonita. Eu tinha acabado de rever o Django, o primeiro Django, o filme em que ele anda a arrastar um caixão, com o Franco Nero anda a arrastar um caixão por ruas lamacentas, e na altura a junção desse desagrado com uma coisa e a imagem da outra fizeram-me levar essa canção, que depois, não confirmo nem desminto, pode partir para outros assuntos. E eu lembro-me tu dizeres que uma coisa que acho que era um bocado a ideia que tu estavas a passar agora também, que a tua grande preocupação não é realmente que as pessoas percebam todo o significado que está nas tuas canções, mas que é que se a pessoa faz das tuas canções uma canção dela e se essa canção depois ganha outro significado para a pessoa, tu vives muito bem com isso, com o facto da pessoa ter tornado a tua canção a canção dela, mesmo que o significado lá por trás até já seja distinto daquilo que tu deste. E por acaso agora estavas a falar, porque foi uma coisa que na altura me ficou, porque pelo menos para mim, na questão como eu via a pertença das canções e o significado, e às vezes queremos que uma mensagem passe, isso também me abriu um bocadinho o horizonte para perceber, é verdade, nós damos qualquer coisa que é de certa maneira, queremos que seja interpretada de certa maneira, mas se a pessoa depois também pegar naquilo e fazer dela, só por si só já é uma grande coisa, já é uma grande bênção de alguém realmente querer ficar com um pedaço teu e ficar com ela de qualquer maneira. Também. Sabes, isso eu acho que é uma das grandes vantagens. Existem também desvantagens, mas essas não vou entrar. Mas é uma das grandes vantagens, por exemplo, da escrita poética que tu fazes uso para uma canção. Não tem que ser a rima, a escrita poética, os símbolos que tu podes usar, as figuras de estilo que dizem as coisas de uma forma que não é a mais óbvia ou mais literal, tornam que canções que são absolutamente pessoais se tornem partilháveis. E eu acho que um dos grandes erros, e até políticos, que existem na manifestação da fé é que não estamos a criar espaço, não estamos a criar uma espécie de espaço de civilidade em que o simples facto de deixar as coisas em aberto vai fazer com que os outros se aproximem de ti. Normalmente a exploração das convicções é posta, e eu não estou a dizer que as convicções devem ser atenuadas, devem ser aguadas, mas de repente há quase uma tirania, não da mensagem, mas da tua opinião sobre a mensagem, da tua reflexão sobre a mensagem e até com a forma empedernida com que tu queres fazer com que a mensagem chegue. Se estás a ser empedernido a fazer uma mensagem chegar, estás a tirar uma pedra, estás a apedrejar os outros com a tua mensagem. E eu acho que não há maior acolhimento do que a civilidade, isto numa questão política, ou em questões artísticas, por assim dizer, este não encerramento das tuas ideias, sem que as pessoas tenham alguma coisa que queiram dar de si para completar. E de repente aglutinamos-nos e nesse espaço comum, obviamente, eu acho que não vamos falar em contágio, mas vamos falar num terreno fértil para que as coisas possam ser discutidas, para que as coisas possam ser entendidas, para que quem gostou de uma canção minha possa querer conhecer o que é que está por trás dessa canção, mesmo que não a tenha entendido, pelo menos vai ficar com algum interesse sobre quem usou aquele tipo de palavras que de alguma forma ou de outra lhes tocaram. E nesse sentido eu acho que é mais proveitoso, mais uma vez não digo atenuar, mas muitas vezes o fazer florescer em vez dessa obstinação e apedrejar. E nada contra quem se dedica a fazer música evangelística, em que a forma é bastante clara, e eu acho que isso também não tem nada a ver com apedrejar, e sobretudo eu acho que muitos exemplos dos Estados Unidos, em que há um mercado para os cantores de música cristã, no Brasil também existem músicos evangélicos que fazem música evangélica, mas muitas dessas pessoas, não dos Estados Unidos, claro, mas do Brasil, eu recebo muitas mensagens de músicos brasileiros evangélicos que fazem música
absolutamente clara. Eu não ia dizer mais bíblica do que a minha, porque a minha até é bastante bíblica e é muito literal até. Cada vez que é bíblica eu tento que seja bastante literal, mas são pregadores, fazem sermões nas canções e fazem apelos nas canções, e são pessoas que me escrevem de uma forma muito genuína, muito sincera, a agradecer, não porque eu lhes estou a ensinar nada de novo, mas porque há a percepção de que, não os estando a contrariar, há um serviço que é complementar, acho eu. Porque eu, apesar de não fazer música evangelística, não deixo de ser um cantor evangélico, e mesmo que queiramos excluir o sentido denominacional do termo evangélico, não deixo de ser, porque, lá está, mais uma das vantagens, e que está muito presente nos grandes músicos anglo-saxónicos, por via direta ou por via indireta, é o contacto com a Bíblia enquanto fonte, claro que para nós é fonte de espiritualidade, mas enquanto fonte de literatura, de histórias, de exemplos, mais uma vez, até de simbologia. Pá, de imagem. Eu ainda ontem estava a fazer um Zoom com um grupo católico e estávamos a explorar o texto. Eles estão a fazer uma coisa muito engraçada que anda muito em redor dos textos pós-pascais ou pascais, e estávamos a falar sobre o caminho de Emaús. E o relato do caminho de Emaús é muito interessante, porque para além de ser uma história que em si já é bastante rica, onde tu podes tirar montes de conclusões, mas se pensares naquilo como um ordenamento também simbólico, o que está por detrás, o que está por baixo, o subtexto, aquilo que tu podes retirar em termos artísticos até, estilísticos, da forma como aquilo se desenrola e desenvolve. Pá, tu percebes que o contacto com um texto clássico já é muito bom, mas com um texto clássico com essa riqueza que aponta para uma profundeza, para uma profundidade espiritual, é um manancial criativo para quem o quiser usar. Temos essa vantagem. Sim. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Tu já falaste algumas vezes, agora tirando a parte, quer dizer, tirando a parte espiritual, salvo seja, mas tu já falaste. Não, porque eu acho que também vai lá dar de uma ou outra forma, mas ao longo desta conversa tu já falaste do western, já falaste do John Ford, já falaste de mais alguma coisa do Django, e o convite já estava feito. O convite para tu vires aqui já estava feito há alguns meses e ele é disputado por um comentário teu num post meu no Tex. Lê Tex, ainda não leste Tex. Também és um fã do Tex, ou seja, também és um fã do Tex. Gosto muito do Tex, sim. Okay. Gosto mesmo muito do Tex. Qual é o papel do western na tua vida por um lado, mas depois também na tua arte? Ou seja, eu sei que tu vês o westerns, uma das últimas vezes que a gente falámos também do John Ford, do John Ford, mas eu agora entrei no Tex e eu acho interessante 80 anos em Itália de uma coisa que a gente normalmente liga, pelo menos o aparecimento e desenvolvimento aos Estados Unidos, e depois está aqui um tipo que até é conhecido, que faz música e que tem um videoclipe que eu até acho que é o do Não Arrasta o Meu Cachorro. Também vive disso, também vive dessa imagética. Qual é o papel do western e porquê é que tu tanto te cativa? Olha, o western, para já, eu acho que existe mais do que em qualquer outro período histórico explorado nos média, no cinema, na televisão, etc. O western acaba por ser, se calhar, o período histórico que gerou o primeiro grande fenómeno pop numa era imediatamente anterior ao pop, sobretudo. Claro que é desde o início do cinema, mas sobretudo naquela época, anos 30, 40, 50, 60, o western torna-se de facto um imaginário, um período histórico muito pop, no sentido em que de repente também chega a Portugal
sou uma criança dos anos 80 e ainda vejo os filmes de cowboys como lia os livros de super-heróis, não havia grande diferença. Então eu fui fisgado para o western por essa porta. E por ter mantido o gosto pelos westerns, sou depois, já na adolescência, quando estou a formar outro tipo de gostos e quando estou a estudar história da arte e quando começo a interessar-me por cinema, não necessariamente o cinema feito para um consumo rápido, ou um cinema tão focado nas fórmulas pop, por assim dizer, começo a descobrir o western como também, e começo a descobrir, porque fui atrás, até por questões nostálgicas, ele estava muito apegado a mim, mas começo a descobrir essa riqueza que é, de repente tens alguns dos grandes cineastas, de onde eu não excluo, por exemplo, o Kurosawa, que faz westerns com samurais, mas tens os grandes mestres. Bom mesmo. Exatamente. Mas de repente percebes que tens pessoas a usarem o western também como o grande encapotamento de mata de coisas, e tens os personagens mais rudes. Estou-me a lembrar agora num filme do John Ford, em que tens o Victor Mature, que é no My Darling Clementine, tens o Victor Mature, que era uma espécie de Stallone, um gajo com um ganda caparro, que a maior parte das pessoas conhecem de fazer o Sansão no épico bíblico Sansão e Dalila. De repente tens o tipo enquanto um cowboy numa cena em que ele está completamente abalado e diz, e aquele proto-Stallone começa a citar Shakespeare num bar, e tu ficas desarmado. É impossível não ficar desarmado, porque há esse jogo de os mais brutos, os mais feios, são os que conseguem esconder os momentos mais bonitos, os que te surpreendem, ou aqueles pelos quais tu és surpreendido, não por aquilo que o filme te mostrou, mas por aquilo que o filme te escondeu. E aí, por exemplo, acho que o The Searchers é um dos grandes filmes de sempre, não só por aquilo que mostra, acho que é uma das grandes reflexões sobre o racismo, da maneira como fazem um herói, uma criatura forjada no ódio, e não é um anti-herói, é mesmo um herói, é o John Wayne, um tipo que quase podia ser uma das cabeças do Monte Rushmore. O título no Brasil até acho que é mais feliz do que o título em Portugal, que é Desaparecida. No Brasil acho que tem a ver com o ódio. Eu acho que é um dos grandes ensaios sobre ódio do cinema de todos os tempos, feito num western com uma história que tu podes querer como aparentemente simples. E de repente, num mundo de serapilheira, tens seda. No mundo mais áspero do mundo, tens o toque mais suave de uma data de ideias. Isso por um lado, quando tu queres criar as tuas coisas, quando tu queres, e eu aqui sou muito contrário ao John Ford, que negava a própria sensibilidade. Se alguém lhe perguntava se ele tinha feito isto porque queria dizer aquilo, ele dizia não, ele dizia de forma até ríspida e tratava mal quem lhe fazia a pergunta. E eu sou tão fã desses subterfúgios que não só beijo e falo deles abertamente, como até mostra a minha vontade em querer ser um bocadinho dessa forma, e aquilo que eu faço às escuras, quando me perguntam, muitas vezes eu não consigo resistir a pô-lo às claras. E nisso os westerns são uma escola, são uma escola artística, são uma escola estética, são uma escola de entendimento das artes, e não só do cinema, de todo o tipo de artes. E na banda desenhada, curiosamente, e que depois, a partir dos final dos anos 60 e início dos anos 70, o que aconteceu é que, de repente, os europeus, ciosos também dessa multitude de emoções que podia estar contida num western, são as pessoas que mais exploram o western. Os italianos com o Tex, por exemplo, o Giraud e Charlier com o Blueberry, que eu acho que é uma obra-prima não só do storytelling, mas também e da maneira como fazem a transição dos elementos clássicos do western e apontam já para o western que depois os italianos no cinema vão também fazer, aquele western mais sujo também, como os anti-heróis, que depois também os americanos vão querer reproduzir e vão pegar também nesse western sujo. Então, de repente, num mero simples filme de cowboys, se calhar do período mais selvagem de uma civilização já tida como ocidental, consegues ter o mundo inteiro. Viste o Bone Tomahawk? Vi, Kurt Russell, gostaste? Vi. Gostei, por acaso, achei piada. Também.
Tenho achado piada aos filmes desse gajo, não estou agora a lembrar do nome dele, do realizador. Há aquele filme que ele faz na prisão, muito violento, que ele faz É do Craig Zeller. Craig Zeller, sim. Ele faz aquele filme de prisão como é que se chama aquele tipo muito alto, comediante, faz filmes normalmente de comédias, estou-me agora a falhar o nome, que faz da segunda temporada do True. Exatamente. Pá, eu gosto muito desse filme também, e ele fez agora também um filme com o Mel Gibson, e que eu acho piada. E acho piada pela brutalidade dos filmes. São filmes muito brutos e servem a brutalidade às pasadas. Isto fica um bocado feio de se dizer, mas é o tipo de violência que eu ainda consigo achar piada. Compreendo-te. Eu senti isso a ver o The Ride. The Ride, nunca vi o The Ride. Viste? Não. Um filme... Epá, eu acho que aquilo é... O tipo é inglês, mas o filme é ali da zona da Indonésia, salvo erro. Passa-se num prédio, é um polícia que tem... Claro que vi. Não gosto muito da sequela, mas gosto muito desse filme. Aliás, Não, o primeiro é bom, o segundo é mais do mesmo, sem qualidade. Indo também agora à banda desenhada, eu gosto muito de um filme que se inspirou claramente nesse, que é não um remake, mas um reboot do Dredd, que é feito mais recentemente, em que parte exatamente dessa ideia do prédio enquanto clausura, que é uma ideia muito... é uma ideia muito carpentariana, também já era muito... Sam Fuller faz muito filmes de paredes, mas o Carpenter fala de uma maneira muito engraçada e explora os medos desse confinamento, e o Dredd é um filme em que eu acho bastante piada, porque vai exatamente a esta estrutura quase de jogos de computador num prédio em que estás a subir de nível, e tem uma violência engraçada também. Mas gostei muito sim, do Red Sea, que é Indonésia, sim, é feito na Indonésia, com atores da Indonésia. Claro que estamos a chegar ao fim aqui do nosso tempo. Estou aqui, o Zoom está-me aqui a avisar novamente. Eu só para fechar, as nossas centenas, milhares de ouvintes que nos seguem, há uma pergunta que pediram para a gente fazer, Samuel, que é como é que as pessoas conseguem entrar em contacto contigo? Nem é nas redes sociais. O Bruno Aleixo já brincou contigo. Até o Salvador Sobral na televisão, e há uns meses atrás eu estava a ver televisão e ele está acho que na RTP1 e diz assim, sim, estou a tratar do meu álbum, mas não consigo falar com o Samuel. Samuel, estás a ver, por favor, telefone. Isto é em direto, lembro perfeitamente. Portanto, o que é que tu tens a dizer, Samuel? Tendo em conta que eu já sou um possuidor de telemóvel há quase 20 anos e ainda não me consegui corrigir, não consegui afugentar a displicência que eu voto ao telemóvel. Bem, vou dizer o número da minha mulher. Vai passar aqui em rodapé o número da Raquel. Exato, em rodapé, está a passar. Podem ligar-lhe, que ela à noite está comigo e ela passa-me os telefonemas normalmente. Pronto, malta, está resolvido o problema. Olha, Samuel, muito obrigado. Obrigado, Samuel. Foi um grande prazer. Amigos, foi um prazer. E espero que em breve possamos encontrar-nos nos eventos desta vida. É isso, voltar. Já agora, fala disso, por acaso este episódio estaria para sair já depois dos teus concertos, mas a gente vai ver se não dá para trocar aí a ordem então, de alguma olha, coisa. 3 e 4, Teatro Maria Matos, 3 e 4, vou dar concertos, vão ser especiais, porque vou voltar a fazer concertos completamente sozinho, não vou ter ninguém. Então 3 e 4... eu não percebi isso. Esses são. Sim. A ideia que motivou o EP que eu acabei de fazer era o receio de estar muito tempo sem poder ensaiar com ninguém, então fui recuperar algumas canções antigas e gravei-as completamente sozinho, e vou fazer esses concertos à maneira antiga, como fiz durante muito tempo. 3 e 4 no Teatro Maria Matos, e depois 6 e 7 no Porto, no auditório do CCOP. Onde é que é o auditório do CCOP? Nunca estive lá, mas acho que é um sítio... CCOP, que é um núcleo cristão católico operário, não sei o que, mas é um sítio onde agora se tem feito alguns concertos de média dimensão, e como eu vou estar sozinho, não me vou estar a tirar a salas grandes. Por exemplo, estive no Porto há pouco tempo, em outubro, na Casa da Música. Agora é uma sala um bocadinho mais reduzida, até para um concerto, como são 2 dias, e é um concerto mais intimista, porque estou sozinho, e pronto, é fixe quando são menos gente, quase consigo falar individualmente com cada pessoa que lá estiver.
Não são cidades assim tão pequenas, mas quase. Vai ser um dos artistas deste país que vai dar o pontapé de saída a 2021. Vamos embora. Por acaso tenho um concerto ainda em Abril, mas como ainda não está anunciado, não vou dizer. Vais tocar no 25 de Abril. Em Abril eu tenho que ser no 25 de Abril. Muito bem, Samuel, olha, muito obrigado. Obrigado, Samuel. Foi um prazer. Grande abraço. Tiago, onde é que nos podem encontrar? E ao Samuel já sabem onde é que o podem encontrar. No telemóvel da minha mulher. Está mal, está a passar a rodapé. Podem nos encontrar no Spotify, no iTunes, no Instagram, no Facebook. Procurem por 2 Solas da Lapa e podem enviar-nos mail para 2solaslapa@gmail.com. Meus caros, obrigado. Até para a semana. Samuel, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Como se não bastasse a graça, enferrujou-se o que é pertença, a traça como que te interessa, fica aquém. E o Patrício fez-se pária, tão descarado à mão na área, palmou fortunas, banjou glória, fica